falou, a fidelidade da literatura para nós três é basicamente a mesma, né, Paulo? Agora vamos ver com o Paulo Rolim para ele. Que, bem, inclusive, pessoal, deixa eu só fazer um parênteses. Cronista de primeira, viu? Depois vocês acessem o blog dele lá, que tem umas crônicas, ó. Eu acho que eu trouxe algum livro por aí, né? Trouxe. Bem, eu vi depoimentos fantásticos, maravilhosos da Rubem, do Fábio, do Ailton, e eu tinha tanto tempo, né? Eu dialogou sobre literatura em programas de rádio. Eu vivi alguns momentos na literatura talvez únicos e que às vezes um escritor, talvez a maioria dos escritores não tenha tido esse privilégio. Durante 15 anos eu escrevi a crônica de abertura de um programa maravilhoso chamado Universidade Seresta, que foi ao ar durante mais de 20 anos, né, pela rádio da Universidade Federal de Goiás, e eu fazia a crônica de abertura, que era magistralmente interpretada pelo João Sobreira Rocha, de saudosa memória, que deixou ano passado. Então havia aquele compromisso de escrever semanalmente, às vezes era um sufoco, faltando 2 minutos, eu não tinha concluído, não tinha fechado a crônica também, mas em outros momentos, às vezes em 2 minutos, 3 minutos, eu fazia uma crônica no decorrer do dia, antes da data da entrega. Então eu vi o que esse programa me possibilitava. O retorno imediato, uma crítica do ouvinte, que era através de e-mails, né? Não havia, o WhatsApp era incipiente à época, depois que se popularizou, ou a comunicação era incipiente, podemos falar isso. Mas eu tinha o retorno via telefone, as pessoas que até hoje, inclusive, acompanham meu trabalho, gostei da crônica, eu falei, olha, podia melhorar em alguma coisa, um relato. E a crônica é um relato do cotidiano, ela é uma descrição de um fato que eu via no meu trabalho, ou às vezes no cotidiano da família, alguma coisa, ou buscava nas lembranças, como eu sempre gosto de dizer, buscava nos recônditos do coração, que eu escrevo muito sobre a minha memória afetiva, muito sobre a minha primeira infância também. Então, eu tive esse feedback, o privilégio de ter esse feedback dos ouvintes da rádio sobre aquilo que eu escrevia. E tem uma frase que me é muito marcante, que está inclusive o título do prefácio do meu livro, do meu único livro publicado, e que foi pela professora Vera Lúcia. Essa frase é assim: escrever é um ato de coragem. O Fábio Júnior acabou de dizer que ele acabou de dizer que escrever para ele é sobreviver, é vida. A literatura é vida para ele, a literatura é vida para muita gente. E além de escrever ser um ato de coragem, como a Rubem disse, a literatura permite viagens, permite às vezes até extravasar aquilo que está no coração, ou alguma coisa legal que tem, às vezes algum espinho que está ali, mas a literatura permite dar vazão a isso. E além de eu entender que é um ato de coragem, a literatura liberta. E para mim a literatura é o melhor canal, embora eu seja da área de comunicação, rádio, fiz televisão, e com relativa frequência eu participo de podcasts e outras coisas aí da área, mas a literatura para mim é o principal vetor de colocar sentimentos, de colocar aquele mundo que me cerca, que existe dentro de mim, ou em minha volta. Portanto, a literatura, para mim, é a libertação, é um ato de coragem, sim, que às vezes existe muita coragem da gente, até para abordar certos assuntos de maneira suave, sem ferir ninguém. E, acima de tudo, a literatura também, para mim, é vida, é renovação, é chuva que chega, que quando chegamos, aquela chuva tão esperada, que chega, que traz fertilidade, que traz vida, que traz renovação em novos ciclos da natureza. Então, a literatura, para mim, é isso, é sentido da vida. Pois é, pessoal, aí, tá vendo, professora? Cada coisa a gente vai se inspirar. Agora vamos ouvir do Túlio. Túlio, literatura, para você, é meio que um analgésico mesmo? Como é que funciona? Então, boa noite. Acho que de todos aqui, como escritor, acho que eu sou o que está envolvido nisso há menos tempo. Literatura, para mim, é o meu diálogo com o mundo. No mundo onde a gente tem encontrado cada vez mais dificuldade em dialogar com as pessoas, e isso como escritor e como alguém que sempre gostou de observar as pessoas e o mundo à sua volta,
eu até brinco assim, nas fotos, desde a infância, eu tô sempre lá no canto, olhando, sentado, sempre apareço assim fora do grupo. Eu vejo que a gente tem cada vez mais dificuldade de dialogar com todos os tipos de pessoas, e eu vejo essa dificuldade em todos os tipos, independente de ideologia ou espaço. E a literatura, para mim, ela vem como uma forma de fazer esse diálogo, sabe, colocar algo que está ali dentro. Sou professor de história, né? Esse olhar histórico, muitas vezes, ele está envolvido na minha literatura. Nem sempre tão gentil, porque quando eu comecei a escrever eu vi que uma coisa que saía naturalmente era o sarcasmo, o humor, então eu às vezes não sou tão fofo assim na hora de escrever, tão amável, mas literatura para mim basicamente é isso. Ela é o meu diálogo comum, com as pessoas à minha volta, com a sociedade que eu estou inserido. Ela é isso, sou eu dialogando, né? Ou pelo menos colocando temas, escrevendo contos, ou um romance, ou uma crônica, ou um poema, colocando alguma coisa ali, trazendo para o debate, para a discussão. Em um mundo que eu acho que, às vezes, presencialmente, é bem complicado a gente conversar sobre qualquer coisa. Bom, agora a nossa segunda parte cada um ficou incumbido de falar um pouco sobre um tema específico, né? E antes de começar essa segunda parte, eu preciso falar especialmente para o 8º período de letras, que essa é a literatura feita no século XXI. Lembra, né, que a nossa aula aborda justamente qual é a literatura ou como é a literatura feita no século XXI. Porque nós estudamos a literatura do século XX, é a literatura brasileira 3, todo mundo sabe, porque todo mundo de letras está por aqui e sabe disso. Mas nós discutimos até agora a história da literatura, não ainda o objeto literário. Aliás, discutimos a poesia, né, um pouco da poesia, mas principalmente a história da literatura. E os alunos trouxeram os 3 períodos que são didaticamente organizados na literatura brasileira, que é modernismo, modernismo segunda fase, modernismo terceira fase ou pós-modernismo também, e tendências contemporâneas, né? Trouxemos esses blocos, já conversamos sobre ele. E eu disse que eu faria a conversa sobre a literatura do século XXI. Aí, para eu não fazer a conversa sozinha para vocês, por isso que eles estão aqui, olha isso, né? Então, o que vai ser falado agora, nesse segundo bloco, é isso. Cada um deles tem preparado um material que aborda a literatura produzida nos nossos dias hoje, certo? Então, com a palavra agora o Fábio Júlio, né? Aí, na sequência que a gente colocou no nosso planinho, plano também não precisa ser seguido, mas de qualquer forma eu gosto de plano, vocês sabem que eu gosto de plano. Então, é o Fábio Júlio, depois do Fábio Júlio nós chamamos o Paulo Rolim, depois o Túlio, né? Mas aí eu continuo organizando e na hora da plenária aí a Rúbia vai continuar aquela conversa que ela começou, a gente parar a plenária. E a última parte, pessoal, são os alunos do 8º período de letras fazendo declamação de poemas ou microcontos que eles compuseram dentro da literatura minimalista. Naquele processo assim democrático que eu uso sempre, que ninguém tem escolha, tem que declamar isso. Da Infecto Poética presente no livro Sendo em Comum do Ailton Correia. A partir desse termo Infecto Poética, eu desenvolvi um dos capítulos da minha dissertação de mestrado. Eu praticamente criei ali uma teoria em cima da Infecto Poética, né? Então, esse termo aparece em um dos poemas do Ailton, desse livro aqui, que ele publicou, foi em 2017, né? Ele publicou esse livro. E aí, fazendo a leitura do Ailton, eu encontrei o poema Sobras Tortuosas. Eu farei a leitura rapidinho para poder situar a discussão. Então diz assim: minhas palavras são larvas vorazes, golpeando papéis, ouvidos, intercalando
paciência e calmaria. Elas findam a grande tarde, tarde de inerte infecto poética, em chicletes, amores, feridas e engano. Quando eu me deparei com esse nome, infecto poética, eu fiquei bastante pensativo, assim, o que seria, né? Essa poesia, então, que contamina, essa poesia que infecta os sujeitos líricos, porque é uma metapoesia, né? Então é um poema que, ao mesmo tempo, se expressa ali a sua construção, ele vai concedendo detalhes de como o Ailton compõe essa infecto poética. Eu fiquei imaginando inerte, então algo que está ali parado, então esses sujeitos líricos, eles estão presos, eles não conseguem sair dessa bolha. Vários questionamentos foram aparecendo. Eu pensei, bom, então para eu poder utilizar isso daqui, dizer que toda essa obra é uma infecto poética, eu iria precisar de teorias que fundamentassem a minha discussão. Porque eu não poderia simplesmente alegar ali que é uma infecto poética só porque ele colocou ali e não trazer autores que fundamentassem, né, o meu trabalho. E aí, a partir disso, eu comecei a analisar a linguagem utilizada pelo Ailton nos poemas. Então, eram poemas, e são poemas, né, que tratam do suicídio, que tratam de doenças, que tratam de uma passividade de alguns sujeitos, de uma cidade psicossomática. Então, são sujeitos líricos que eles conseguem perceber esse espaço caótico, esse espaço doentio. Eu fui percebendo que isso ocorria tanto no meio urbano quanto no meio rural. Então isso alcançava ambas as zonas. E aí, a partir disso, eu fui estudando e fui fazendo leituras e entendendo que outros autores já escreviam com uma linguagem semelhante. Então, por exemplo, eu utilizando ali termos que remetiam a essas mazelas. Por exemplo, Charles Baudelaire, com seu livro As Flores do Mal, que é uma autora ali do século XIX, XX, é um livro que traz muitas dessas questões da morte, da dor, do sofrimento. E aí eu fazendo a leitura, né, do Charles Baudelaire, inclusive eu fiz a leitura desse livro quando eu estava aqui na graduação, eu me recordei. E aí eu pensei, bom, então isso daqui vai ao encontro do que o T.S. Eliot diz em Tradição e Talento Individual, que é um texto dele, que os autores contemporâneos, eles são devedores de outros que os antecederam. E aí, lendo um poema do Charles Baudelaire, eu achei muito interessante e dialoga bastante com o do Ailton. Então, por exemplo, aqui diz assim, lembra-te, amor, do que nessa manhã tão bela vimos à volta de uma estrada o morrendo a carniça, ó que visão aquela, aos pedregulhos atirada. Então é um poema do Charles Baudelaire em que ele fala, né, dessa relação de paixão que o sujeito lírico tem por uma mulher que está ali totalmente apodrecida. Então é um livro que dialoga bastante com isso. E aí eu fui percebendo semelhanças entre o livro do Ailton e o Charles Baudelaire, entre elementos que apareciam no livro do Ailton, por exemplo, o livro e a personagem, né, o Conde de Notre Dame, que tinha ali uma deformidade. Então, a partir disso, eu fui entender que essa infecção, essa contaminação, ela era patológica. Então eu fui buscar o conceito de patos. Então o que significa essa palavra patos? De onde é que vem? E como que eu poderia relacionar patos, o patológico, com a poesia? E aí eu fui percebendo que tinha uma total relação. Então ali, basicamente, eu já conseguia articular dois campos, que eram as teorias da poesia e as teorias relacionadas à psicanálise ou à filosofia, né, e outras. Então tem um texto do Francisco Martins que trata da origem, né, desde a antiguidade grega até a modernidade. E aí ele diz que patos, muito mais do que doença, que é o conceito que a gente conhece, quando nós escutamos algum médico, né, algum psicanalista falando é um comportamento patológico, né, uma doença. Então, isso, nós temos essa concepção de doença nos dias atuais, mas antes, na antiguidade,
a palavra patos, ela significava disposição. Então essa disposição, ela estaria na base de todo ser humano, inclusive termo da própria poesia. Então, nós temos o sujeito lírico, né, que é aquela voz que se expressa ali no poema. Como que essa voz se dispõe no mundo? Então é um sujeito lírico que percebe, que sente. Então ele consegue captar tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. É claro que na antiguidade os poetas entendiam que a poesia era uma expressão do íntimo. Aí hoje em dia, com os estudos, por exemplo, tem um autor chamado Michel Collot, ele escreveu um texto chamado Sujeito Lírico Fora de Si. Então é um sujeito lírico que ele já não expressa somente as coisas do seu íntimo, mas ele consegue vivenciar no mundo, ele consegue se desdobrar, ir ao encontro do mundo e perceber todos esses acontecimentos. Então a disposição seria essa captação de tudo que acontece no mundo, e aí o sujeito lírico devolve, né, isso para o seu exterior. E aí eu encontrei nesse texto que existiam até então 3 tipos de patos. Então, o patos relacionado ao radical 1, que vem do termo grego asneia, né, ou do latino infirmitas, que abarcariam as patologias consideradas como deformação, deficiência ou mutilação. Então, eles tinham essa concepção. E aí tem poemas do Ailton, por exemplo, que tem esses sujeitos lípicos, né, que tem as deformações. O radical 2, que vem dos termos gregos e latinos nossos e morbos, que indica desequilíbrio e desarmonia. Então isso passou então a justificar teoricamente a minha discussão que eu estava fazendo dos poemas do Ailton, e ao mesmo tempo estabeleci um diálogo com toda a tradição, né, que era do Charles Baudelaire e outros poemas. Então, por exemplo, até o Ferreira Goulart, se a gente analisar ali alguns poemas, tem um poema dele que eu até cito no meu trabalho, que, por exemplo, ele diz assim: azul era o gato, azul era o galo, azul cavalo, azul teu. Aí ele cita, né, uma das partes do corpo humano. E aí o Manuel de Barros também, por exemplo, ele diz: o que é bom para o lixo é bom para a poesia. Então, se nós formos pensar, nós temos essa concepção, né, tradicional de que a poesia é falar da flor, é falar da natureza. É claro que engloba isso, mas aí quando a gente vê, por exemplo, lá no Charles Baudelaire, ele trazendo a carniça, isso é um choque, foi um choque para todo mundo na época, né? E aí também tem o radical 3, que é o patos e dolé, que nas discussões modernas agregam o mal-estar, a dor, o sofrimento objetivo e subjetivo, né? E aí esse autor, o Martins, ele vai colocar a morte na lista como sendo assim o ápice da manifestação do patos. Então aqui eu já tinha ali toda uma fundamentação para justificar essa infecção, essa contaminação, né? Então a partir disso eu fui utilizando ali outros autores, né, o Hegel, por exemplo, para justificar essa relação do sujeito lírico que percebe o mundo e que internaliza. E aí eu construí, a partir disso, esse conceito de infecto poético. E aí, eu vou falar de um outro assunto agora. Esse assunto do infecto poético é bem chão para poder explicar. Foi só uma... É uma prévia, mas eu posso retornar depois para a gente conversar um pouquinho mais. Agora eu vou falar sobre o meu romance histórico que eu desenvolvi aqui na faculdade, que é esse daqui, Quando o Céu Cai. Esse romance ele foi resultado de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi sob a orientação da professora Alessandra Grangeiro. E a professora Alessandra, ela desenvolvia pesquisas, desenvolve até hoje, dentro da área da memória, analisando o tempo. E aí ela me convidou para eu poder reconstruir a história da minha cidade por meio de um romance histórico, porque existe um autor chamado William Faulkner, que é um autor norte-americano, inclusive o Nobel, e ele fez isso. Então ele reconstruiu parte da história do sul dos Estados Unidos. E aí, naquele momento eu pensei, gente, mas será que eu consigo fazer isso? Porque escrever um romance já é complicado. Então imagina um romance histórico que articula ali a parte da ficção, e eu também tenho a parte historiográfica. E aí eu fui entender isso teoricamente, né, quando ali o Aristóteles ele diz que o que diferencia o historiador e o escritor
é que o historiador, ele conta o que aconteceu, e o escritor, ele conta o que poderia ter acontecido. É claro que lá ele utiliza, na arte poética, que é um livro dele, o exemplo do poeta. E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo as pesquisas, eu fui coletando as memórias das pessoas idosas, inclusive utilizei para embasar no meu trabalho Memória e Sociedade, da Ecleia Bose. Eu estou citando esses livros porque de repente alguém pode se interessar e utilizar. Sim. Então eu comecei a reconstruir essa história a partir de 1898 na cidade de Goiás. Porque Itaúsu era ponto de passagem dos tropeiros que iam em direção a uma cidade de Goiás que era a capital, né, naquela época. E a história de Itaúsu começa por volta de 1913, 1914, com a chegada do Coronel Ernesto, né, que implantou ali uma lavoura de café. Então, a partir disso, iniciam os conflitos. Então, para poder articular isso, eu utilizei as minhas personagens fictícias que até então moravam em Goiás, que era a Senhora Constância e o Coronel Mauro. O Coronel Mauro, ele vinha de uma família, né, que herdou, que explorava o ouro na cidade de Goiás. E como na transição do século, o ouro ele foi perdendo a sua força, e aí já não tinha mais, né, jazidas ali. Então, o Coronel Mauro, que é a minha personagem fictícia, precisou repensar, né? Então, ele fez uma parceria com o Coronel Ernesto para que ambos pudessem tocar a lavoura de café. Então, aí eu fiz essa articulação entre o Coronel Ernesto, que é uma personagem histórica, com a personagem fictícia. Aí eu vou desenvolvendo a minha história. Aí já logo ali no início tem um conflito, né, contado pelos historiadores locais da nossa cidade, que é o José Braga, tem a Raíssa, tem outros estudiosos que pesquisam dentro da área da história, que o coronel ele não teria aceitado muito bem o fato de uma capela ter sido construída, porque isso iria tomar espaço da lavoura dele. E aí a minha história ela vai se desenvolvendo dentro de tudo isso. Não pode contar o resto, porque os meninos vão ler. Pois é. Pode contar, não importa não, Eles professor. estavam gostando muito aqui, ó. Então, e o livro do Patrulho, esse, né? Está disponível ali. Eu vou aproveitar o momento que a gente vai passar, né? Eu dou a palavra para o público, mas antes, tem uns livros lá no fundo, são livros dos autores. Se vocês quiserem adquirir, então depois converse com eles. Quem quiser adquirir, pode conversar também com as meninas, que elas vão anotando lá. Fernanda e a Poliana estão lá no fundo, tá? Então, agora, Ailton, a palavra vai para o Túlio, né? Isso, pessoal, só tomando água que estou Tranquilo. entretido. A palavra vai para o Túlio. Eu estou achando bom. A gente continua. Vai lá, Túlio, conta aí. Boa noite. Então, me pediram para falar sobre literatura goiana, né? Eu não sou um especialista em literatura goiana, sou goiano, nascido aqui, criado aqui. E assim, a literatura goiana, pelo que eu conheço, ela está sempre tratando de coisas que são comuns para nós que vivemos aqui no estado de Goiás. Questões relacionadas ao interior, a terras, né? Que a nossa cultura está muito inserida nesse contexto das terras, né? Da posse de terras, das famílias tradicionais. Fala também sobre mitos e lendas que a gente tem presente, que muitos de vocês eu acho que conhecem, alguns talvez os mais novos aqui não conheçam. Mitos como da vela, que determinada pessoa usava para encontrar alguém que havia se afogado no rio, colocava dentro de uma cuia ou de uma cabaça, porque a lenda, esses mitos, essas lendas do interior goiano, eles vão mudando de acordo com quem conta ou com a região, né, aqui de Goiás. Às vezes é um pires, às vezes é uma cabaça. Então, assim, a nossa literatura é muito rica. Eu, como escritor, eu já me aventurei a escrever um pouco sobre a nossa cultura, inclusive no contexto geral. Eu sou um escritor que valoriza muito a nossa cultura, seja nacional ou regional. Na entrevista com a Fernanda, eu até falei sobre isso, quão eu acho importante o personagem João, Maria, José na minha literatura, porque se eu, como goiano, né, como brasileiro, escrevo,
eu quero que esses personagens estejam ali nos contos, crônicas, poemas. Recentemente eu publiquei um romance também, que também traz um outro olhar sobre a história do Brasil, apesar de que às vezes a gente pode achar que está batida, todo mundo já escreveu falando sobre os primeiros séculos de colonização. Mas eu tenho as minhas críticas sobre isso, tenho o meu olhar sobre isso, de que ao longo da nossa literatura, a nossa história no geral, há uma presença muito, muito colonizada na nossa cultura. A nossa cultura ainda é muito colonizada. A gente está sempre buscando, não que essas referências não sejam importantes, mas eu vejo que eu vi isso na faculdade de História, estudei pouquíssimos autores brasileiros e eles existiam em todos os temas, mas mesmo assim a preferência era sempre pelos autores estrangeiros. Então eu, como escritor, isso é uma coisa minha, eu busco a valorização da nossa cultura. Se eu vou escrever sobre Goiás, eu procuro manter os pés ali. Aqui em Goiás, se eu vou escrever sobre um contexto mais nacional, eu busco referências da nossa história aqui dentro, não coloco muito estrangeirismo naquilo que eu faço, é uma característica minha. E falando de cultura e literatura goiana, eu falei para a professora, para a Fernanda, que recentemente eu fiz uma pesquisa, entrevistei alguns parentes, minha mãe, familiares, pessoas que eu conheço, minha sogra, e assim, para ouvir histórias do interior, histórias que eu já tinha, algumas eu já tinha, que os meus tios contavam. Estamos lá andando no trieiro de madrugada, e já ouvi essa história de muitas pessoas, e eu, cidadão, tô voltando, bêbado de uma festa, ele, o tamanduá fica em pé, ele acha que é o compadre dele, abraça, o tamanduá abraça e não solta ele nunca mais, porque só solta com trovão, e aí os dois morrem abraçados. Então, assim, recentemente eu fiz coletei várias dessas histórias, e agora no final de dezembro eu estou publicando um livro que se chama Chinelo Virado, Tamanduá, Chinelo Virado e Arruda, Histórias da Sabedoria Popular. Tamanduá, Chinelo Virado e Arruda, porque são coisas, chinelo virado, a gente mata a mãe, Arruda para curar os males. Então, assim, quem, por mais que tenha estudado, desconstruído que seja, vê um chinelo virado, não vou matar minha mãe. Então, eu fiz um levantamento de várias histórias assim, e agora no final de dezembro eu estarei publicando esse livro. Tenho o meu segundo livro publicado, que é esse aqui, O Senhor, Sangue na Serra dos Cristais. Ele é o meu primeiro conto grande, até então eu tinha escrito só pequenos contos. Ele é um conto grande, de um livro só. Ele conta uma história de uma vila que realmente existiu ali perto da Cachoeira do Abade, lá na Serra dos Pirineus, que é a Vila do Arena. E tinha essa vila lá, de mineração de ouro, eles tiveram conflitos com os moradores de Pirenópolis, e uma determinada madrugada, os moradores de Pirenópolis, como vocês sabem, a nossa história goiana, ela não é uma história muito calma, tranquila, é uma história de conflitos, por terras e poder, E aí os moradores de Pirenópolis, numa madrugada, no final do século XIX, resolveram expulsar e acabar com essa vila, e eles fizeram isso. E não se fala sobre isso na cidade, tanto que tem muitos moradores que nem sabem da existência do que sobrou dessa vila. Então, num passeio ali pelo Cerrado, ando muito por ali, eu, a minha esposa Fabiana e o meu sobrinho, a gente acabou encontrando, o Cerrado tinha pegado fogo numa parte, a gente viu lá, e eu fui pesquisar para ver o que era. E numa das partes eu vi uma foto do Arena, montado num cavalo, exatamente onde eu também tinha tirado uma foto ali. E eu fiquei bastante curioso, fui pesquisar um pouco, tem muita pouca coisa escrita, mas aí eu usei essa história da Vila do Arena como inspiração para escrever O Senhor, Sangue na Serra dos Cristais. Serra dos Cristais, não porque lá se chama, lá é os Pirineus, mas é porque, como eu vou muito ali e sempre encontro cristais e pego alguns, levo para casa, então eu falei, vou chamar aqui de Serra dos Cristais, tem para todo lado mesmo. É ficção. É ficção, e eu usei só como uma referência para escrever essa história, mas não é só referência, é também um esforço
de tentar manter, de alguma forma, viva a memória sobre a existência dessa vila ali, né, sobre esse fato que ocorreu ali. Porque eu acho que uma das coisas que está presente na minha literatura é o meu lado de historiador, de professor de história. Eu acho que existe sempre assim, esse esforço de tentar resgatar essas memórias, igual esse livro que eu coletei de histórias antigas do interior, é um esforço também de manter, né? Escrevi um conto sobre benzedeira, tem um conto sobre a questão da fofoca, a sua orelha esquenta. Nesse conto, o garoto que estão focando sobre ele acaba virando um super-herói, porque a orelha pega fogo e ele, né, sai por aí combatendo o crime. Então, assim, eu peguei esses elementos que são contados há muito tempo dentro da cultura goiana, né? Adicionei elementos atuais, porque a gente não consegue se dissociar completamente do tempo que a gente está vivendo, nós somos pessoas do nosso tempo, então eu misturo, né, sempre nas minhas histórias. Inclusive aqui também é um conto do século XIX, mas vocês encontram assim um humor, um sarcasmo, vocês conseguem identificar elementos agora do tempo que a gente vive. E a literatura goiana é isso, a gente tem uma história riquíssima, eu acho que ainda há muito para ser explorado, muito mesmo assim. Talvez em algum momento assim, eu crie coragem de escrever um romance sobre os caiados. Não. Mas assim, a gente tem muito mito, muita lenda, muita coisa a ser explorada e em Goiás, no Brasil no geral, eu acho que por mais que digam, mas determinados temas já foram tão discutidos, né? Como é o caso da colonização desse livro meu, O Terra Brasilis, porque foi um dos primeiros nomes dados a essa terra aqui com o processo de invasão. Foi discutido, mas do meu ponto de vista como historiador, havia sempre há ainda um temor, né? Havia no passado uma necessidade de tentar, vou fazer uma crítica, mas você mediano na crítica, porque eu não quero ofender quem colonizou a gente. Não, assim, eu quero fazer a crítica, mas, não quero ofender muito. E hoje ainda, eu vejo que ainda há essa preocupação, assim, inclusive com a literatura, né? Como Portugal vê a literatura brasileira, eu vejo que ainda há muito dessa preocupação. E eu mentiria se eu dissesse que eu sou um escritor preocupado com isso, eu não sou. O que eu escrevo é o olhar de alguém, né, um goiano, um brasileiro, que vive, né, aqui, carrega todos os dias, né, vivencia o peso, o cotidiano de tudo aquilo que construiu a nossa história, mas eu escrevo sem nem um pouco preocupado em agradar. Né? Eu vejo que não é batido falar sobre determinados temas, porque da forma como eu vejo assim e como eu li, sempre houve uma preocupação muito grande assim eu posso até falar, mas eu não quero desagradar demais. E eu acho que isso foi uma falha. E ainda é uma falha. Inclusive na academia de história, isso é uma falha gigantesca ainda. Porque como eu disse a vocês, eu fiz o curso de história na UFG, e a gente estuda muito autores estrangeiros, e existem os autores, né, que falam sobre os mesmos temas aqui, mas eles são praticamente ignorados. Então não acho que sejam temas batidos. É isso. E sobre literatura goiana, a gente temos uma cultura riquíssima que ainda há muito a ser explorada. Eu ainda quero explorar muito disso. Isso aí, pessoal. Enquanto o Túlio falava, eu estava... Um dia, pessoal, eu ouvi todos esses corredores aqui, eu não sei se eu tive na época a mesma opinião. Talvez eu não a tenha hoje, mas eu achei interessante. O que é a literatura de Goiás, né? Talvez, né, a gente já até discutiu isso, né, Rubens? Só a Cora que se projetou mundialmente até hoje. Sim, mundialmente. São poucos. Talvez um pouquinho. Então, por que a literatura de Goiás é assim, né, professora? Aí eu vi por esses corredores aqui uma mente brilhante, sem ironia, falou que quando os bandeirantes levaram o ouro, levou junto um pouco da possibilidade da ascensão da cultura de Goiás. Ficou enfraquecida. Os bandeirantes passaram, levaram o ouro, né, e aí
para coroa e tudo mais. Eu achei isso bacana. E aí eu me lembrei. Dentro do Cultura falou aqui. Só que a gente está aqui, né? Vamos tentar recriar esse ouro pela palavra, com os nossos filhos, com os nossos alunos. Né? É uma grande metáfora para a gente. Levou o ouro físico, né? A gente vai ficar com o ouro das palavras aqui, né, pessoal? Agora, pessoal, o Paulo Rolim, com a palavra. Bem, primeiro, não tive a oportunidade de manifestar, mas meu agradecimento a todos os trabalhadores, estar do lado do Ailton é muito honroso, rever o Ailton, o Fábio Júlio, que a gente teve contato virtual através do Biblioteca Humana, né? Sempre que eu posso assisto e tudo. E interessante o tudo falar, eu não escrevo para agradar, quer dizer, tem a música do Geraldo André que fala, não canto para agradar. E pronto, é isso aí tudo, é isso mesmo. O tema que a professora Vera Lúcia sugeriu que eu abordasse seria como publicar, não é isso, professora? Como publicar um livro. Antes eu queria fazer um breve preâmbulo. Primeiro é o seguinte, para que se publique livro, é preciso que hajam leitores. Portanto, eu acho que os acadêmicos de letras, os escritores, outros leitores que não se inserem como acadêmicos ou mesmo como escritores também, mas todos têm uma responsabilidade muito grande, que é a formação de leitores. Nós precisamos incentivar as pessoas a lerem. Não pode ser, o mundo caminha cada vez mais, e eu discordo disso, que a notícia está aqui 100%, a verdadeira, a literatura pode estar aqui, não, ninguém lê livro, só textos curtos e tal, isso não é verdade. Por que eu afirmo com propriedade que isso não é verdade? Não pode ser visto como uma verdade. Além de escrever há anos, desde criança, eu escrevo desde 9, 10 anos de idade, e tive coragem de publicar, escrever para mim passou a ser uma coragem por estímulo da professora Vera Lúcia, que o primeiro livro meu foi publicado em 2019, através do projeto da Prefeitura de Goiânia, com muito puxão de orelha e bronca da professora Vera Lúcia, mas eu me atrevi a publicar, porque até então eu entendi que a literatura era incipiente, não havia qualidade, embora muita gente dissesse o contrário, eu sempre fui muito crítico de mim mesmo. E eu cometi o ato de coragem de publicar e já estou com o segundo livro no pé também, está praticamente pronto, Sendas do Verbo, e esse é um livro um pouco mais os temas são mais reduzidos, são mais condensados. Esse aqui tem histórias da infância, histórias da minha vida em Goiânia, tem alguma coisa de regionalismo, um conto só de regionalismo, mas o próximo livro vai estar um pouco mais resumido em relação aos temas, vai estar tão abrangente. Mas voltando ao assunto, a questão é a seguinte, sobre o meu trabalho, o que eu faço hoje, além de escrever, alguns dizem ghostwriter, né? Eu incentive pessoas a publicarem seus livros. Porque dentro de cada ser humano, dentro de cada indivíduo, dentro de cada pessoa, tem sim um provável escritor, uma pessoa que quer colocar sua história, que gostaria de colocar sua história para o mundo, que gostaria de que as pessoas soubessem da própria história ou da história de seus antepassados, do pai, da mãe, do avô, da pessoa que ele ouvia falar, do vizinho. E eu utilizo de diversas formas quando as pessoas me procuram. Paulo, eu preciso escrever meu livro, preciso contar a minha história. Tá, como você vai contar a sua história? Como você vai fazer? Eu não dou conta de digitar. Tudo bem, você escreve à mão? Escreva à mão. Mas eu não gosto de escrever à mão. Você grava? Você tem um celular? Tenho. Não sei muito mexer com esse tal de zap, não, mas eu consigo. Então você narra para mim, através de utilização de ferramentas tecnológicas, de transcrição de voz para o Word, ou de transcrição de texto para o Word. Só a escrita à mão que não dá para fazer, a gente tem que digitar mesmo. Mas tudo bem. Então, as pessoas todas podem sim escrever seu livro e trazer ao mundo a história que trazem dentro de si. Então, esse é um trabalho que eu faço. E recentemente, no Biblioteca Humana, teve uma entrevista com o Leandro
Almeida, que é o presidente, ele fala CEO, né? Mas eu gosto muito de falar presidente, que é a mesma coisa, da editora Kels, que é uma editora que tem uma grande parceria, e ele sugeriu, inclusive, para os acadêmicos de letras, um nicho de mercado de atuação também. É uma coisa que pode ser desenvolvida, que é justamente isso. Absorver, acolher as histórias das pessoas, transformar a moralidade em literatura e ajudar essa pessoa a publicar seu livro. Então você parte de um projeto, esse é inclusive um segmento que eu estou totalmente absorvido, além de outros trabalhos que eu faço também, voltado para a comunicação, algumas assessorias, mas eu diria que 70% do meu tempo hoje eu consumo com esse trabalho. Como? Fomentando as pessoas a escreverem seus livros. Eu cobro por isso, cada projeto é uma particularidade, não existe uma maneira, cobro X e pronto, não. É um valor de acordo com cada projeto, com o grau de dificuldade, com a densidade, com a exigência de pesquisas que você tem que fazer também. Acaso você tem que ir na cidade do interior, como recentemente eu tive que ir na cidade de Goiás, pesquisar nos livros de tombo da Arquidiocese, da Diocese de Goiás, Diocese em Goiânia. Isso foi um livro até interessante. O Túlio falou da questão da antiguidade lá da Serra dos Cristais, de Pirinópolis, né? Da Arena, né? Do Arena, né? E esse livro foi escrito esse texto foi escrito entre 1937 e 1952. Era um texto da dona Rainerita Costa. Ela foi a mãe, ela é falecida, do ex-governador Irapuã Costa Júnior. Ela viveu uma época onde a mulher escrever, não, o que você quer escrever? Poesia? Que isso? Era absurdo. Aliás, a mulher saber ler e escrever em determinada época era algo assim, muito moderno, né? Não, então ela escrevia os textos dela com a letrinha caprichada e muito bonita a história e guardava, escondia. Quando ela faleceu, em 1954, a família e os filhos encontraram e depois de algum tempo resolveram colocar esse livro. Isso virou um livro chamado Depois da Tempestade e Outras Histórias. E ela conta a história de Ouro Fino, ela conta passagens maravilhosas que não fossem os depoimentos dela, a dona Rainerita Costa, escritos à mão entre 37 e 52, nunca se saberia, por exemplo, questões até de como era a organização social, como a tarde das pessoas ali em Ouro Fino, ou a dificuldade que as pessoas que trabalhavam nas lavras de ouro, que o ouro aflorava na terra. Então, nunca se saberia disso, porque é muito peculiar e muito particular a narrativa dela. Então, é isso que a literatura permite, que pessoas que todo mundo é escritor, todo mundo tem possibilidade de ser um escritor. Portanto, basta que sejamos vetores disso. E vocês podem ser vetores do surgimento de novos escritores. É interessante, o Ailton leu o primeiro romance completamente aos 30 anos de idade. Eu publiquei o meu em 2019, embora eu sempre escrevesse. Mas a literatura nunca é tardia, ela sempre vai chegar no momento certo às pessoas. E a literatura liberta, a literatura é um ato de coragem, sim, e acima de tudo, a literatura permite, agora eu vou utilizar o que a Ruby disse, permite viagens fantásticas para onde você quiser. A literatura te leva desde Pirinópolis, em uma cidade imaginária, mais ou menos imaginária, até ficção científica, até as histórias do Ailton, do realismo fantástico. Portanto, a literatura é isso, permite viagens fantásticas, liberta e traz alegria, traz muita coisa boa e faz com que a gente coloque aquilo que está contido no coração, aquilo que está contido na alma, que a gente dê vazão a isso. Agora, especificamente sobre como publicar o livro nos tempos atuais, nesse pessoal da Rússia, existem as maneiras usuais. Se eu falar, você procura um editor, vai lá, escreve, faz aquele ritual, paga, tudo bem, mas não é resposta sobre isso que as pessoas querem. Primeiro que existem as leis de incentivo, e estão cada vez mais abrangentes. Esse livro meu foi publicado através do projeto Goiânia em Prosa e Verso, que à época só permitiu escritores que moravam em Goiânia, ou que tinham endereço de Goiânia, não é isso, professor? Né? Depois a gente conta assim. Mas essa edição agora, que por conta de dificuldade da pandemia ficou um tempo parada, essa edição agora, que está prestes a ser publicada, contempla
escritores do estado de Goiás, não necessariamente nascidos aqui ou residentes aqui. Residentes sim, em Goiás sim, mas não necessariamente nascidos. Portanto, podemos ter escritores de Inhumas, podemos ter escritores de Trindade, e contemplando todo o estado de Goiás. Né? Vamos contar que na mesa nós temos 3, aliás, finalistas do projeto. Né? Exatamente. Temos um livro que será lançado do Fábio Júlio, um livro do Ailton, um do Paulo Rolim, certo? Pelo Goiânia em A 10 2022. edições, exatamente. Então, com relação a como escrever, tem essas questões das leis de incentivo dos projetos. E existem muitos projetos, Petrobras Cultural, Itaú Cultural, a Natura. É difícil? Mas se você procurar, você não tiver expertise de fazer um projeto, procura pessoas que fazem esses projetos. Você tem que trocar ideia, o próprio meio acadêmico pode permitir isso também. É sempre uma pessoa que conhece de projetos culturais para ser aprovados. A antiga Lei Rouanet, hoje Lei de Incentivo à Cultura, nesse governo que está acabando, ela acabou. Ela já não Eu ia existia. perguntar para o senhor, em relação ao Itaú, que o senhor falou, Itaú Cultural, que é uma escrita, o senhor diz em relação a um banco administrador de dinheiros ou em relação à ave? Porque até os últimos dias que eu li, professor, eu não faço nem o oitavo período, não, eu vou fazer o primeiro. Sim. Eu estava pesquisando sobre uma, né, que é a ave referente Sim. ao nome dessa cidade. Aham. Diz que parece que não sei se é em outro estado ou em outro país, tá? Ela tem o nome de Itaú. Itaú. Ah, não, mas o que eu estou falando é o Itaú Cultural, é tipo uma associação do Banco Itaú que ela abrange Comercial, esses projetos. Esses projetos. Mas, na verdade, até é interessante o que Depois o senhor dá uma olhada para o senhor ver, que o senhor vai ver Isso. sobre O nome Itaú eu sei, significa, se não me engano, pedra grande, alguma coisa assim, ou pedra gigante, um negócio assim. Então, tem Mas isso. sobre Itaú Cultural, é importante se falar isso, quando eu falo Natura, é o braço. Ninguém tem dúvida que banco é o melhor negócio do mundo, ainda mais no Brasil, né? E esse pessoal, eles costumam ter políticas culturais, ter braços culturais. Por exemplo, existe um departamento no Itaú que cuida do fomento à cultura no país inteiro. Ou às vezes até na América Latina também tem projetos que são mais abrangentes. Que eles patrocinaram, me falha agora o nome desse projeto de música, mas é Latin América. Então é o seguinte, se você apresenta um projeto de acordo com aquilo que a proposta exige, há a possibilidade de ser, se for aprovado, aí você recebe dinheiro, cumprindo todas as exigências, inclusive depois de prestação de contas. É uma lei de incentivo privada, seria mais ou menos assim. Então a Fundação Vale do Rio Doce também, a Vale Cultural, essas grandes empresas normalmente têm. Então é importante ele tocar nesse assunto, porque se existe uma empresa muito grande, certamente ela tem sim o braço cultural, a parte de cultura. Por exemplo, o BASA, que é o Banco da Amazônia, tem fantástico, que só projetos do pessoal da Amazônia. É legal, inclusive, não só da Amazônia, mas o Estado do Tocantins é incluso na Amazônia, é legal também. Eu estava lendo, aí eu fiz questão, eu vim até aqui na porta da escola, né? Parece que tem no Equador, Bolívia, né? Então é uma ave que ela é extensa. Ah, tá. Em relação a Em Inhuma, relação também ao mesmo que eu estou falando. Que interessante. É interessante, porque se for escrever alguma coisa, vai dar uma relação muito grande, Sim. um texto muito interessante, uma leitura muito saudável, né? E voltando a formas de como publicar, existe, por exemplo, eu durante tempo, o senhor Carlos falou, o Ailton falou no meu blog, né? Em relação a, por exemplo, publicar um blog, é muito fácil fazer um blog na internet. O próprio Instagram permite isso, embora eu não gosto de publicar no Instagram. Eu prefiro publicar no blog e tornar isso público para o mundo, né, de maneira mais abrangente. E a questão do livro também, de publicar um livro, assim, existe o e-book também, que com R$ 1.000 você faz um e-book completo, coloca ele ou disponível gratuitamente ou nas grandes magazines do mundo. Aí você tem que trabalhar a divulgação do próprio livro. E também o livro físico. O livro físico, para mim, não tem preço. Você quer abrir um livro do Ailton, de quem quer que seja, do Fábio Júlio, e se deliciar com até o cheiro do papel, dizem que é realmente interessante. Portanto, eu só falo uma coisa para quem quer publicar um livro. Busque lei de incentivo, busque oportunidades e, acima de tudo, não desista.
vou publicar pela lei do Estado, pela lei do município. Não fui aprovado agora, estava errado o meu projeto, mas não desista. E procure se cercar de pessoas que entendem muito de projetos, caso você não tenha conhecimento. Que quase sempre a interpretação do edital, esse do 10ª edição do PROS-10, que inclusive nós vamos publicar, esse eu fui um dos responsáveis pela elaboração desse edital. E a tônica foi simplicidade, não complicar a vida de quem quer. Privilegiar a qualidade do trabalho, para a Procuradoria ter acesso, e não complicar com peguinhas, que tem muito aí. Então, a recomendação é essa: busquem, se informem, e quem quiser o meu contato, está sempre à disposição, e com todos nós que já publicamos, e a gente sempre incentiva. Aí ele banca os livros dele, né? Ele bancou com recursos próprios, mas nem todos têm essa condição. Mas não desistam, busquem, procurem publicar. Primeiro procurem escrever aquilo que está no coração de vocês, aquilo que vocês querem contar ao mundo, e busquem sim a publicação. E não desistam do livro físico, que isso é muito importante. Pessoal, então agora a terceira parte, vamos dizer assim, né? Eu acho que a eu me gente estendi vai... muito, viu? Oh, imagina. Vou fazer uma troca, assim. Primeiro eu vou pedir para que eles declamem, porque eu já disse que o ônibus não está na minha. Então, pode ser que aconteça que alguém precise sair, mas depois nós voltamos para a plenária. E eu vou achar muito bom que a gente comece agora a declamação, porque eles vão assistir, eles vão... Não é para avaliar, certo? Vão assistir e a gente vai avaliar com pausa. Para todo mundo, eu não vou também chamar por nome, tá? É bom a gente seguir por fila, aqui assim, olha, vai assim que é muito melhor, muito mais fácil. Começa com o Matheus, que já está aqui. E assim que declamar, coloque na minha pasta aqui, e aí, beleza, porque é declamar e entregar, né? Então, eu convido o Matheus e ele convida o próximo. Quem for declamando, já vai declamando. Pode fazer assim para que eles ouçam? Ali, saindo, voltando, já volto chegando. Obrigada. Boa noite a todos, né? Boa noite. Então, eu achei muito interessante quando ele falou que escreve o conto, às vezes, rapidinho, tem que terminar para entregar, e eu acho que é a situação de muitos de nós, porque a correria da faculdade não deixa, então, perdão. Eu escrevi um microconto chamado Cegueira. Ouvi falar em nome de um Deus. Qual Deus? O meu. Mas esse meu Deus estava diferente. Pregava o ódio e não o amor. Pregava a liberdade, mas não aceitavam as diferenças. Eu vi armas, eu vi mortes, eu vi jacaré. Eu vi salvadores da pátria que sequer poderiam salvar a si próprios. Eu vi igrejas dançarem e aclamarem por um político. Falsos profetas? Talvez. Eu não vi, eu vivi, porque na verdade eu estava cego. Boa noite. Boa noite. Eu escolhi um poema que se chama Tempos Sombrios. Quando as lágrimas rolaram debaixo de um tempo escuro, números crescendo, pessoas queridas partindo, uma junção de sentimentos obscuros. Lembra quando perdíamos o ar? Vi uma junção de medo, aflição e desespero. E o toque? Precisamos evitar. Boa noite. Boa noite. Então, eu fiz um microconto baseado no que eu vi nos últimos tempos, que foi a partida da minha avó. Se chama Carta. O aviso que recebi naquela última semana era, na verdade, uma despedida. Uma lembrança guardada há muitos anos, tirada do fundo de uma gaveta. Uma carta. Não tinha palavras, apenas uma figura de uma senhora abraçando a sua netinha. Aí tem a imagem, tá no preto e branco. Boa noite. Boa noite. O meu poema, ele se chama Meus Olhos Viram.
baseado na proposta da professora Vera, né, que nós vimos nos últimos 2 anos. Os meus olhos viram uma pandemia chegando, um presidente negligenciando, enquanto famílias estavam chorando. Covas sendo abertas, enquanto a vacina ainda não era descoberta. Queríamos mentir dizendo que estava tudo bem, enquanto na verdade estávamos reféns. A quem pedir ajuda se o mundo está doente, uns de físico, outros de mente. Não vejo sorrisos agora, pois estamos usando máscaras lá fora. Isso é um microfone, cara. Desculpa, gente, era para escrever pequeno, mas eu empolguei. Então, o meu texto chama O Ponto do Eixo. Ele é uma releitura do Navio Negreiro de Castro Alves, inspirado no Eixo Anhanguera, porque nesses 2 últimos anos eu ando pegando bastante esse transporte no meio de pandemia e tal, e essa foi a realidade que eu vi. Estamos na beira da estrada, céu e rodovia se misturam, nas horas frias da madrugada, e o asfalto rumina carros e carros que surgem flutuantes no horizonte. Estamos na beira da estrada. O céu é um véu negro sem nenhuma estrela para lhe enfeitar a fronte. Não há vagas nem acostamentos, só listras que correm por debaixo de veículos afobados. Mas espere, o que é? Para onde vai? Que faz aqui? Fosse um corcel, deixaria rastro de poeira. Fosse um navio, uma risca nas vagas. Mas essa máquina feroz deixa um rastro de fumaça. Vem se aproximando de um ponto de pedra e cal. No ponto, pessoas olham atentam para a porta, entram desesperadas. Seguem na condução e o motorista faz a manobra. Mecanismos estralam e as pessoas caem como num dominó. Rosnam luta pelo seu lugar ao sol, seu lugar na vida e talvez um ponto na história. Quem são esses desgraçados que madrugam pela estrada? São os operários que cortam a manhã fria para levar para casa o pão de cada dia. São mulheres preocupadas com assuntos para resolver, entre jalecos de lojas e roupas com logomarcas. Vão pensando com os olhos atentos para os desconhecidos. São homens pensativos com problemas na cabeça. São jovens estagiários que recebem muito pouco. São pessoas sofridas que saem de distantes subúrbios de outros oceanos, do outro lado, do lado sul do mapa. Vão para a metrópole, cidade de cimento e solidão, onde carros atropelam sonhos e o sistema é corrente comum que prende a todos. O homem moderno torna-se fera, torna-se fel, torna-se o pior do seu ser. Ignora o bem e alimenta o mal, e cada uma de suas esquinas, rodovias e semáforos, é nessa estrada que a geração futura esconde-se de seus medos e misérias. Nesta apoteose infinita de semideuses místicos e falsos heróis inventados em período quadrienal, que vão arrastando uma multidão igual a máquina de fumaça, mas que nunca escutam nada. Estamos na beira da estrada. Qual será a equação para resolver esse impasse desastroso? Qual será o ponto do eixo que traz a igualdade para todos? Quem irá parar o grande Leviatã, agora fora do mar? Boa noite. Vou falar sem voz. Vou fazer com o meu poema. O tempo. Temos tempo para sonhar. Tempos difíceis existem para lágrimas derramar. Mas as alegrias vêm para a vida ajeitar. Renascemos como a fênix no momento crucial. Vimos uma pandemia, talvez dar um tchau. Boa noite. Eu fiz Boa uma noite. grafia ali para rememorar. É um verso apenas com 6 vocábulos. Depois eu vou explicar o porquê. Os meus olhos viram meus olhos. Eu fiz esse verso porque a proposta da professora Vera era sobre aquilo que nós tínhamos visto nesses últimos 2 anos. E o que eu vi várias coisas. E uma das coisas importantes foi o nascimento da minha filha. Embora um bebê seja pequeno, os olhos dela eram grandes no dia do nascimento. E assim que eu olhei para ela, eu vi os meus próprios olhos refletindo nos olhos dela. Por isso, os meus olhos viram os olhos.
Perfeito. O meu poema chama Presente e Passado e Presente. 2 anos atrás, estávamos em casa por causa de um poderoso vírus que chegou com um piscar de olhos. Não se preocupe, a vacina veio e veio para nos salvar. Meus olhos viram a vacina chegar e com isso as aulas voltar. Meus colegas, meus amigos se tornar. Um deles é a Ana, outra a Giovana, que no meu coração para sempre vai ficar. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tinha escrito algo muito superficial, professor. Depois de ouvir os meus colegas, eu escrevi algo aqui. Pra não passar vergonha. Ai, meu Deus, vamos lá, tô tremendo. Uai, mas eu ia me formar e o ar começou a faltar. Para a ambulância começaram a ligar. Regiane parou de respirar. Mãe, mas eu não te orgulhei ainda. Falta minha formação. Não te mostrei ainda como a educação mudou totalmente o meu coração. Lá na favela onde a gente morava, eu realmente não compreendia o que a educação me ensinou. Que tudo que eu sou hoje é uma construção. Posso pôr para fora o que existe em meu coração. Que eu posso ler e até mesmo cantar. Oi, professora Vera, vamos continuar. Eu voltei a respirar. Foi muito bom. Boa noite, eu sou o Paulo. Boa noite. Eu também redigi um textozinho, né, que a professora Vela pediu para que redigíssemos. O meu é um poema haikai, também sobre o tema, né, o que os meus olhos viram nos últimos 2 anos. Embora o haikai não necessite necessariamente de um título, o meu tem, que se chama Personalicemia. Diz o seguinte: vi que sou pronomes, ambulante legião de eus, tus e eles, polissemia sem fim. Né? Redigi isso aqui porque quando me olho no espelho, vejo que são vários. Né? Certa vez eu vi um texto que dizia: na mesa de minha alma sentam-se vários. Né? Eu sou muitos. Mas não somente eu me vejo com vários olhos, né, e várias personalidades. Outras pessoas também têm outras projeções sobre mim, né, o meu interlocutor, e também os outros, tantos outros que falam sobre mim, né, e falam sobre várias versões minhas. Por isso que sou essa polissemia ambulante por aí de pronomes. Essa ficou muito boa. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Os colegas ficaram todos. Meu poema Pílula, também com o tema que os meus olhos viram nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, tudo foi uma loucura, é verdade. Quando vi, já estava terminando a faculdade. O tempo passou e eu nem vi. Envelheci, amadureci. O importante é que muita coisa eu aprendi. Coloca dentro da caixinha, por favor, Fernanda. Próximo. Eu não sei. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. O meu poema se chama Minhas Amigas. Tanto que eu fiz foi em junho, fiz esse poema. Vocês vão entender basicamente quem são essas minhas amigas, tá? Bem no só, tô ligado. Minhas amigas são elas. Fazem as minhas alegrias de noite e os dias péssimos e ansiosos. Se junta comigo com versos calorosos, sem dizer de onde vem
E onde estavam? São elas, descontroladas dentro de mim, safadas. Não tem tempo, não tem demora, são as melhores. Não esqueçam do ombro e deixam eu deitar, aconchegar, sem enrolar e demorar. Quantas vezes você veio a mim, amigas? Quantas vezes percebi que seria o fim, amigas? A sociedade não importa, amigas. Só vocês, do jeito mais contrito e selvagem de agir nos versos, a narrativa. Minhas amigas, se chamam poesias, descontroladas e safadas. É a frequência. Ferrou, hein? Eu preciso de todos os apoios. Boa noite. Boa noite. Também me chamo Rúbia, minha xará, sou poetisa também. E eu não queria falar do contexto desses 2 poemas que escrevi, porque vergonha tenho, porque é algo que me assola há muitos anos, né? Que é o meu coração ferido e partido. Vocês têm também, gente? Tem. Falei que eu iria falar, mas vamos lá, né? Poetisa que é poetisa, fala os seus sentimentos, né? Então aqui, sutilidades de uma superficialidade. Assistir por assistir, ver por ver, curtir por curtir. Não há sentimentos, não há envolvimentos, não há entrelaçamentos. E os olhares? Sem troca de afinidades. Ou sequer uma reciprocidade. Nem ao menos uma suposta liberdade. Para alguns, talvez, libertinagem. Essa tal profundidade que tanto se espera, de tanto se esperar, perdeu-se na procura. Só espera-se uma loucura. Loucura de um prazer em mais uma superficialidade. Uma mera realidade. Há quem diz que seja uma fatalidade. Há quem sustenta que são sutilidades de uma superficialidade. Quais são as suas profundidades e suas superficialidades? Aí eu fiz outra, né, que também tem a mesma temática, que se chama assim. Essa eu fiz pra você. Esse verso eu fiz pra você que muito teve de mim, que despertou vários sims e que por fim afastou-se de mim. Talvez por mim. Porventura faltou mais sim. Ou simplesmente em meio a uma dicotomia permaneceu o mim faltando o nós. Por nós, sem sim, somente com talvez uma incerteza certeira que por cegueira perdemos a nossa vez. Caramba, essa ficou muito boa. Próximo. Você de novo, Paulo. Você de novo é foda. Boa noite, gente. Boa noite. Credo, Jesus. Falar pra senhora Fernanda Ribeiro Grande. Vamos lá, gente. Esse poema que eu fiz, eu escrevi em um momento de emoções, né? Esses 2 anos não foi tão... Pode ser, alguns gostaram da pandemia, sei lá, tipo assim, aproveitou outras coisas. Para mim, tanto para o meu irmão, foi uma coisa assim, né? Muita coisa, muita mudança, sentimento e emoção e... Vou falar assim. Vamos lá. 2 anos. As noites foram misteriosas. Não tinha estrelas, elas estavam mortas. Não sabíamos o que vivemos. Não sabia o que queremos. Estávamos presos altamente em desespero. Consegui, estava amanhecendo, estava correndo, morrendo. Então morri. Em que momento? Em multidões de sentimentos. Olá, pessoal. Boa noite. Então, o meu poema não ficou dentro da temática assim que eu vi durante os 2 anos. Eu escolhi falar do mangá que eu gosto muito. Aí eu escrevi sobre ele, tá? No Porão é o título. Eu irei embora, mas não será hoje. Por que você quer me longe? Por favor, fique mais um pouco. Se soubesse que por você sou louco, só mais um instante, por favor, não fuja.
E não diga essa palavra. Quando dizes, fica suja. Psicopata, shh. A palavra que te colocou no porão. A culpa é toda sua. Eu não queria isso, seu chorão. Mal me importa o que vais a sentir. Implore pra ficar, nunca quero te ver partir. Eu macabro se alimenta com seu sofrer. Seus lamentos sem fim alimentam o meu prazer. No porão, lá embaixo, estás amarrado. Não é controle, você quer assim, meu amado malcriado. E dessa vez, nem foi por mal, sou seu par. É assim, é apenas assim que aprendi a amar. Caramba! Vamos brincar nosso livro. Vamos brincar. Quem mais? Eu me chamo Matheus, eu produzi um haikai chamado O Apodrecido. A ira da alma marca o ser pútrido, um fim ele clama. É bem curtinho, eu pensei que seria fácil produzir, porém eu meio que quebrei a cara. Boa noite, gente. Boa noite. Eu escrevi também um Aldravias, como o Adriano. No entanto, na temática também do que os meus olhos viram nos últimos 2 anos. E o que os meus olhos viram muito nos últimos 2 anos, não só a morte, né, nessa fase que a gente já conhecia, mas aquela morte solitária, aquela morte do afastamento, aquela morte da solidão. Vi muitas pessoas não terem a oportunidade de se despedirem, né, de entes queridos. Inclusive pessoas próximas que perderam avós não tiveram nem essa oportunidade de despedir. Então, assim, doeu muito nessas pessoas e eu senti essa dor em mim também, mesmo não tendo acontecido pessoalmente. Então, as aldravias, né, são um tipo de poesia escrito com 6 vocábulos. São apenas 6 vocábulos, mas são 6 vocábulos significativos. E é um tipo de poesia que surgiu, né, em Mariana, Minas Gerais, e em média há 10 anos. Sintoma, medo, isolamento, solidão, afastamento, morte. Eliane? Eu não vou chamar Boa noite. Boa noite. Mas o meu vai ser em inglês, pode ser, professora? Ah, mas just me and my mind, the last time with you. I have it in the last chapters that were in the book that your boyfriend so kind served me to. You probably went, saving for your hot night. Forgive me. They are so delicious and red, wet, sweet. And made me wonderful and high. Ok, só para não te contrariar. Olha eu vou em português então. Ok, uma bem curtinha. Essa foi inspiração corocoralina. Eu falo de Goiás, porque também trabalhei como comissária de voo e aí eu quis colocar um pouquinho aqui dessa saudade. Goiás, onde nasci, onde cresci, mudei e voltei. Andei por outros lugares, ainda que fosse belo, Goiás é meu lugar. Terra vermelha de ruas estreitas, calor intenso, sequioso, mas o calor humano deste lugar aquece a alma de quem passa por lá. É isso. Essa altura do campeonato tá com vergonha. Ela já vem, Ixi, eu não acredito. E a frequência foi pro saco. Mas, gente, lá tá com o poema engolido. Vergonha por quê, né, professora? Pô. Bom,
Faltam 2 Você poemas não? na minha pasta e eles vêm até o final da aula tranquilo, né? Tá tudo bem. Vamos para a última etapa. Muito bem os meninos do 8º período que superaram as expectativas. Parabéns. Fernanda, eu vou levar em conta que como você levou como base um poema que tem 6 partes, né? De 6 partes, dá para falar que é um micropoema baseado no passado. Os fatos não está tudo tranquilo. Então nós agora vamos passar para o que eu chamei de plenária, né? Que são os comentários dos escritores e também as perguntas que vocês gostariam de fazer, os comentários que vocês, de todos agora, não só o 8º período, mas o 6º, o 2º período, o 4º ficou lá fazendo a prova, infelizmente, né? Então, mas agora é a hora dos comentários. E eu vou começar, eu sempre falo que pode, mas eu falo, não, mas eu vou começar com fulano, né? Eu vou começar com o comentário da Rúbia. Ela vai fazer para nós o comentário da noite, por favor, e aí vocês estão livres para fazer as perguntas para ela, tá? Aguardando o poema da Lohane e o da Celiane para minha pastinha. Rúbia, com a palavra para falar para nós sobre a noite. Eu acho que o comentário da noite está na noite. O comentário da noite está aqui com vocês. O comentário são vocês. Então a gente veio, a gente se sentou aqui, a gente disse de nós, eu trouxe a minha ancestralidade. E vocês que são, vocês que pulsam na noite, vocês que trouxeram e que se perpetuam, e que se perpetuaram na escrita de vocês, e enquanto licenciado em letras, que vão se perpetuar nas mãos dos alunos de vocês. Então eu acho que o comentário da noite é a própria noite, o comentário da noite são vocês. E agradecer por vocês me permitirem viver isso com vocês, viver cada palavra que vocês disseram, que está reverberando em mim ainda, que está reverberando nessa lua linda, que hora que eu saí ali no corredor eu comentei com alguém, gente, que lua maravilhosa. Então eu acho que a noite, que a gente viveu a noite, eu agradeço muito a vocês, viu? Agradeço a professora Vera por me fazer sentar do lado de gigantes, eu aqui pequenininha do lado de gigantes. Então, assim, foi uma troca. Por mais que tenha doído fazer o poema, eu sei que dói, vai doer sempre quem acha que dói. Quem acha que não dói, não vai doer nunca. Mas foi muito bom, foi muito obrigada. Olha, agora fica à vontade para comandar o povo. Bom, pessoal, a noite está sendo assim, sabe? Eu prestando atenção, o Paulo Rolim comentou comigo, o curso de letras, né? Da suavidade, né? É isso, Paulo. Assim. Engenharia tem isso, não. Porque a poesia, apesar que os temas às vezes são pesados, né? Tá? Aquela com mais poesia é suavidade, que te tira dessa atmosfera dura. Que, né? A gente começa a imaginar outras coisas por via das metáforas, as palavras e tal, né? Então é uma noite maravilhosa e pessoal, e é vocês, aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta para qualquer um de nós, né? E a Rúbia citou a Lua, né? E a Rúbia ainda citou a Lua, né? Pode ficar à vontade, pode fazer. Tem alguns alunos falando sobre compra de livros. Tem uma que quer comprar a Luíra a Palha e tem os meninos que querem o livro do Fábio Júlio, né? Também podem ficar à vontade já para perguntar. Tá, pode. Se os livros estão lá, quiser folhear, perguntar alguma coisa do livro também, a gente tá... Tem uma Thaís aqui presente que já quer levar, exatamente. Então tá beleza, vamos organizar. Mas a gente precisa saber o preço, essas coisas desse tipo, gente, as coisas práticas. Ué, eu não sei como é que você vai fazer. Ele vai fazer um preço singular? Como é que vocês querem fazer? Vamos? Não, vai ver vocês aí. Bom, menos pode ser faz o curso de produção mesmo. Tá, todo mundo? Pode ser. Aí você segura aqui, por favor. Então, Olha também. qualquer livro, R$20, é isso, né?
Qualquer desses livros, gente. Aí tinha gente querendo fazer pergunta. Fique à vontade. Para fazer a abertura da nossa roda de conversa do projeto Biblioteca Humana, Lendo Memórias, Lemos Vidas, que é um projeto de extensão da UEG, da Unidade Universitária de Inhumas, e que nós temos o prazer de trazer hoje presencialmente, porque ele é sempre virtual, né? Então hoje nós teremos uma conversa presencial com os escritores e com a Ruby, que também é escritora, e muito mais. Com a palavra, a Ruby, fique à vontade. Boa noite. Quero agradecer o convite à professora Vera, ao UEG Inhumas e a todos os que colaboram, que fazem esse projeto Biblioteca Humana, que eu já disse à Vera que eu sou apaixonada por esse projeto. É maravilhoso, parabéns para vocês. E eu estou aqui enquanto licenciada em letras aqui pela UEG Inhumas, aluna da Vera, porque não existe ex-aluno para mim, os professores reverberam na gente o resto da vida. E enquanto também atualmente discente do PPGE, que é o mestrado em educação aqui da UEG Inhumas, e bolsista pela FAPEC. E hoje, diante desse convite, eu queria conversar com vocês sobre uma história de ancestralidade. Essa história eu desenvolvi quando eu estava dando aula numa escola e para uma noite cultural. E essa história foi ganhando propensão, eu já fiz em outros lugares, inclusive aqui mesmo na UEG, há alguns anos atrás. Se alguém estiver aqui que já tenha visto, eu peço a licença e que tenham calma, porque por ser uma história de ancestralidade, não daria para eu transformá-la tanto, porque elas são no início parte de minhas avós. E a história começa assim. A minha avó paterna chamava-se Rita. Era paulista. Aprendeu a ler com o meu avô depois que ela se casou com ele. Mas ela não conseguia escrever. Mesmo assim, ela ensinava a lição de casa para os filhos, o meu pai, o pai do Fábio e mais 2 outros irmãos. Ela usava blusa de botões. Chegou a conhecer, mas eu me lembro dos botõezinhos bem ajustadinhos, passadinhos que ela usava. Ela, quando alguma coisa amedrontava, ela fazia assim: cruz credo, cruz credo, cruz credo. Já a minha outra avó materna também se chamava Rita, Maria Rita, baiana. Aprendeu a ler e escrever lá no sertão nordestino. Rita, baiana? Baiana, danada. Todas. Todas. Ela escrevia lá no Nordeste cartas para as primas, os primos que não conseguiam escrever. Depois veio para Goiás, em lombos de burros, numa viagem com a minha mãe no colo. A minha avó, quando ia para a roça apanhar café, alguém já viu apanhar café? Sim. Ela usava saia sobre a calça. Ai, eu era criança e eu achava tão lindo aquele modelo da minha avó apanhar café. E depois, já de eu adulta, a minha avó, muito saída, muito amiga de todo mundo na cidade pequenininha que a gente morava, era convidada para todas as festas. E quando ela queria ir em algum lugar e queria que eu fosse com ela, ela olhava para mim e falava assim: vamos, Binha, vamos, vamos, vamos. E a minha avó, quando alguma coisa a importunava ou assustava, ela falava assim: crê em Deus, Pade. Crê em Deus, Pade. Crê em Deus, Pade. Já uma das minhas bisavós,
maternas, também se chamava Maria. Maria Teresa. Baiana, igual a Nora, sabia ler e escrever, adorava o noticiário, torcia para o Vila Nova e não dispensava um chá. Normalmente, feitos por ela. Enérgica, brava. Quando alguma coisa a importunava, ela falava assim: "Ô demônio, mas que demônio!" Já uma outra das minhas avós, bisavós paternas, também se chamava Rita, igual a Nora. Paulista, essa eu não conheci. Mas eu sei porque os adultos me contavam que ela usava coque nos cabelos. Coque baixo. E era uma exímia contadora de histórias. Certo dia, todas essas mulheres encontraram-se dentro de mim com todas as mulheres do planeta, as que existem, as que existiram e as que ainda hão de existir. Nasceu Maria Rita Ribeiro Gonzaga, a profetisa. Ela mora no meio do cerrado. Usa chapéu de couro. Dispensa sapato. Tem um manto. E um cajado. E ela só aparece quando é invocada. Certa feita, perguntada sobre o futuro, olhando para o passado e para o presente, respondeu: o povo vai a resistindo enquanto o tempo vai rompendo pelo estradão do horizonte. Mas sem educação não é de nada o cidadão. Caristia danada, o preço do mantimento, da educação e daquelas coisas tudo mostrada na televisão. Olha, diz que nos motores dos carros nas avenidas tem mais cavalo do que resiste na roça. Nossos alazão. A cidade tá tudo inchada, mas não há calo de inchada nas mãos. Quanto isso definha as plantações. Mas o sertanejo, germinado no campo, matreiro vai observando o rumo que tá tomando essa tal globalização. Ah, pois que o mundo diferenciou, seus doutor. Ah, o mundo diferenciou. O mundo diferenciou. Mundo de evidências.
Lúcia, muito obrigada. Agora a avó vai sair, né? E a Rúbia vai entrar e vai assumir o lugar aqui perto da gente. Mas para continuarmos a nossa roda de conversa, então, eu vou convidar o Ailton, o nosso escritor já consagrado, egresso da UEG, que eu gosto muito de dizer isso. Aliás, meia mesa que é egresso da UEG, pensa que delícia. Para fazer a coordenação, então, da nossa roda de conversa. Em primeiro lugar, o Ailton vai falar um pouco assim, sobre visão geral do projeto, do assunto, da literatura de modo geral, e depois seguimos, em seguida o Fábio Júlio, depois o Túlio, depois o Paulo Rolim, depois a gente vai para a plenária, né? Então, Ailton, seja convidado e fique à vontade. Se você quiser ficar aí, se você quiser ficar em pé, se você quiser andar por aqui, tá tranquilo, tá? Pessoal, boa noite. Boa noite. Vou ficar em pé mesmo, porque aí a gente fica num ponto de igualdade aqui. Eu fico muito feliz aqui de estar aqui, né? Sobretudo porque a minha filha Isabela está estudando aqui agora, né? Ela entrou agora, né, Isabela? E eu fico muito contente porque ela me acompanhou durante o curso, né, professor? A senhora lembra dela pequenininha? Ela vinha quando eu estudei aqui de 2011 a 2014, né? E é algo que me satisfaz muito poder sempre voltar e rever os professores, ver vocês aqui e dizer que aqui é um nascedouro de, eu diria, de sonhos, assim, né? Através do qual eu que tinha essa questão de escrever, de ter a literatura, de modo que em tempo, quando eu entrei aqui, eu gostava muito de versos, né? E aí eu vou fazer uma breve narrativa de que modo que os versos, Paulo, acho que eu já contei essa história lá na rádio, os versos entraram na minha vida. Tinha 11 anos de idade e a minha irmã chegou em casa com uma caixa de livros que seriam jogados fora, e dentre os livros, tinha alguns compêndios, livros didáticos, tinha uma antologia poética, do Carlos Drummond de Andrade. Eu tinha 11 anos e aí eu peguei essa antologia. Inclusive eu me lembro, quando eu fui na rádio, o Adalberto de Queiroz, ele meio que estava assim sobre se a literatura mudava os rumos de uma pessoa. Você lembra, Paulo? Aí eu contei a minha história lá e no final ele deu o braço a torcer. Ele falou, realmente. Então, sim. Depois ele escreveu sobre isso. Escreveu sobre isso. Olha que bacana. Então, se não fosse essa caixa de livros, se não fosse essa antologia poética, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Eu não estaria aqui com vocês, eu não teria escrito tantas coisas que eu venho escrevendo. Quando, na verdade, né, Paulo, o escritor, no lançamento de livro de um amigo, eu até falei para ele, né, o escritor ele é como se fosse um porta-voz, né, que através dele falam muitas vozes. Vocês todos têm uma vivência, né, que a gente vai observando tudo, as gerações que se passaram. E tem alguns gênios até que falam de futuro, né? E a gente vai com uma coisa mais distópica e tudo mais. É uma coisa mais do perfil de sugestionar, né? Mas é muito gratificante estar aqui. A literatura, ela sendo esse manancial, esse berço no qual eu chego. A Isabela sabe do que eu estou falando. Eu, às vezes, o meu trabalho é um trabalho na segurança pública, portanto é muito duro. Às vezes, quando eu chego, vou lá, está tudo bem lá em casa, eu vou direto lá para o meu canto e vou escrever. É meio que um refúgio, professora Vera. E eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais esse refúgio ele tem sido ideal, justamente por conta das agruras, né, que nos vêm. Quanto mais vivência, mais agrura a gente vai tendo. Isso eu acho que é até natural, assim, né? A gente se imantar de muitas coisas e tudo mais. Então acaba que a literatura ela funciona como um meio de refúgio, no meu caso, e que aos poucos, né, Paulo, a gente vai através dos versos inicialmente, aí volta lá na caixa do livro. Eu primeiro, quando eu entrei aqui, eu falava que eu escrevia poemas, né? A gente entende por poemas, claro, aquela questão da estrutura, em versos, né? E aqui que eu tive, talvez eu fique com vergonha de falar, professora, eu li um romance inteiro, foi aqui, aos 30 anos. Foi um livro do Machado de Assis. E eu não sei se é a impressão, por ser o primeiro livro, que aí eu tinha maturidade para poder entender, né, que é um livro muito mais sério do que parece, né, Memórias Póstumas. E aí eu me apaixonei na prosa também.
foi aqui. Esses corredores aqui, vivia cercando as professoras aqui para discutir ideias e tudo mais, a questão da estrutura, a questão do sentido, e aí aquela coisa toda, né? Eu era um pouco chato, Rubi, aqui na universidade, eu estava até brincando com a professora Fernanda. Não era chato não, Era um pouquinho, professora. Tem pergunta, não é chato, né, Fernanda? Ele era ótimo, excelente aluno. E discutia as coisas, né, professora? E discutia e queria um pouco o povo polemizar, né? Polemizar. Então, tudo isso acaba que entrou num eixo de satisfação pessoal. Ou seja, uma busca. Aqui eu digo que eu não queria entrar em curso mais nenhum, como eu falo hoje. Né? Talvez pela minha área eu devesse fazer direito e papapá. Não. Eu queria letras mesmo, talvez eu faça uma pós depois dentro da área de letras. Né? E é isso aqui. Aqui que eu passei por aqui, então eu entendi um pouco do sentido da literatura, e aí eu vou trazer para a mesa agora, professor, a questão do sentido da literatura para cada um de nós. Então, no meu caso, hoje, ela funciona como um meio de refúgio, dentro do qual, né, eu tento captar as vozes, né, que todas, né, da ancestralidade, do que está aqui presente, né, é uma coisa de sincronia também. Então, no meu caso, ela funciona como tal. E até pouco tempo atrás, pouquíssimos dias atrás, eu até falei para a Rúbia, o pessoal de casa sabe, eu vou confidenciar aqui, né, Rúbia? Falei para o Paulo Rolim aqui, eu fiquei muito satisfeito porque teve um romance que recebeu menção honrosa no Hugo de Carvalho Ramos, né, que é o prêmio literário mais antigo. Então é um romance, né, é uma questão de um cerne, de uma história tal, que aí o escritor tem essa possibilidade de isso. Então, sendo assim, a cada conto que se escreve, né, professora, a cada prosa, você pega a professora, crônica ou conto, é algo que até nos meus dias presentes, às vezes, eu faço um pouco, não seria confusão. Às vezes eu faço até por querer, às vezes parece conto, mas é crônica. Parece crônica, mas pode-se dizer que é conto. E também agora eu estou indo por uma coisa mais longa. No caso desse romance, recebeu menção honrosa, fiquei feliz, claro que eu queria que tivesse ganhado. E os versos ainda pulsam, Rubio, porque a hora que bate o verso, eu aprendi agora no WhatsApp que eu posso escrever e mandar para mim mesmo. Então a hora que bate, vem um insight ali, eu já pego o celular e tal, e mando para mim mesmo, fica guardado ali, aí depois eu alongo um pouco mais, eu diminuo um pouco mais, e fica ali. Então hoje, no meu caso, a literatura ela vem como um ponto de refúgio, que de algum modo, em algum momento, vai servir para alguém, eu penso assim, a questão da vivência, a questão de buscar, de captar essas vivências ao meu redor, mudar. Existe uma coisa que a professora Rita de Acácio, que lecionou aqui, ela não leciona mais, não, né, professora? Ela me falou que é a questão de deslocar o leitor. Eu gosto muito de usar isso. O realismo foi fantástico, né, professora? Sim. Aquela coisa de deslocar. Então você até titubeia, o leitor lê, tem que ler de novo. Eu gosto muito de fazer isso. Só que o ponto X disso é justamente as histórias que eu vejo, que eu ouço as histórias, eu percebo em volta, né? Como eu trabalho num lugar que tem muita gente, me inspira muitas histórias também, né? São inspirações, claro, né? A gente não pode falar que eu narro as histórias das pessoas. Então, a literatura para mim é um refúgio e de algum modo eu penso que há, né? Haverá sempre uma serventia e ela não pode ser usada, de repente, como meio obrigatório. Aí a gente está no curso de licenciatura, né? A gente vai perceber que culturalmente, né, professora, nas escolas, né, aos poucos que vem se quebrando isso, mas não sei até que ponto que se pode, que a gente, se seria em tese, vocês gostarem de ler, para vocês se formarem aqui, para vocês passar esse gosto pela leitura para os alunos. Por isso que eu falo para vocês, e aí eu me abri com vocês aqui, em 2011, que eu li meu primeiro romance. Hoje eu sou um leitor, pode-se dizer que eu sou um leitor. O curso de licenciatura me ensinou que eu devo ser leitor. Eu pulei para o ponto de escritor, e aí também gosto de falar que eu sou professor por formação, embora não exerça. Então a literatura para mim, agora vamos trazer para cá agora de verdade, pessoal, então é um ponto de refúgio, né? E eu queria muito que de algum modo, né, em algum momento, essa vida, né,
vocês pudessem, né, ler as histórias que nascem através de mim, porque na verdade eu estou contando sobre todos, sobre vocês, né? Agora eu queria saber da mesa, Paulo, sobre o Paulo, não sei se começa daqui. Com o Fábio Júlio. O objetivo da literatura para cada um de vocês, né? Vamos ver se encontra no meu caso. Isso. O objetivo, né? Bom, a literatura enquanto arte, na verdade, ela não tem assim um fim concreto, né? Se nós formos pensar no sentido da utilidade da obra de arte. É um assunto bem complexo, né? Alguns podem entender que a literatura, por exemplo, no caso, eu conversei com alguns aqui que estiveram presentes no dia da minha defesa, né? Do trabalho sobre a remissão de pena, a literatura ela é utilizada na diminuição de pena de alguns detentos, né? Para outros, podem entender a literatura enquanto essa representação da realidade que vocês observam ali os comportamentos humanos. E há aqueles que vão dizer que a arte ela não tem utilidade nenhuma, né? Então, assim, agora eu tenho o meu princípio particular, que às vezes pode confrontar tudo isso, de que por meio da literatura nós podemos